Vereadores iniciam votação das emendas à Lei Orçamentária Anual de 2020 e debates vão se estender por vários dias. Dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado recebe título de cidadã natalense. Prefeitura amplia atendimentos do programa Porta a Porta com a entrega de novos carros. Escola do Legislativo, Vilma de Faria, entrega certificados aos servidores da Câmara em sessão solene. Aqui no estúdio, vou conversar com o vereador Kleber Fernandes, líder do prefeito na Câmara. Esses e outros destaques no Câmara Repórter desta quinta-feira, 27 de novembro de 2019. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa com os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira, onde os vereadores iniciaram a segunda votação da LOA 2020, com o debate das emendas. O primeiro dia de votação em torno da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2020, foi bastante tranquilo na Câmara Municipal. Foram apresentadas um total de 448 emendas ao projeto do Executivo. A maioria analisada numa reunião prévia pela secretária de Administração, Adamires França. Ela falou sobre as dificuldades no trabalho e sobre as áreas que mais demandaram emendas. As emendas foram vistas principalmente com secretários da STTU, da Educação, da Saúde, da Censul. Então, ali, todas as emendas que foram aprovadas consensualmente, isso foi discutido e está dentro daquele contexto para se fazer o melhor dentro da parceria Poder Executivo com o Poder Legislativo para o município de Natal. O orçamento para 2020 é de pouco mais de 3 bilhões de reais. Segundo a secretária de Administração, Adamires França, ele pode sofrer um impacto em virtude dos recursos oriundos do PROED. Nós trabalhamos dentro de uma perspectiva, esse orçamento nós começamos com ele foi entregue aqui ao Poder Legislativo em setembro, mas a gente fez todo um planejamento em cima do que foi realizado pelo governo do Estado o ano passado. E aí pega você de surpresa, como já pegou esse ano. Nós já temos um prejuízo considerável esse ano com relação ao PROED. Saiu aí uma decisão judicial, vamos ver o que vai acontecer. Os parlamentares apreciaram 193 emendas consensuais. Apenas 2 emendas foram motivo de debate entre os parlamentares. Uma do vereador Ranieri Barbosa, que destina 200 mil para o Centro Cultural José Bento, no Alecrim. E outra do vereador Haroldo Alves, destinando 400 mil para a reforma da quadra de esportes da Escola Professor Zusa, localizada no bairro de Nazaré. Nós percebemos que não é boa a situação da quadra, porém nós alocamos dentro da própria Secretaria de Educação um recurso da cifra de 400 mil reais para a reforma e a cobertura total daquela quadra, porque ela está muito acabada. O Centro Cultural José Bento ele já tem atividades culturais e que se concentram inclusive na Avenida 6, no bairro do Alecrim, atendendo a grupos de idosos, grupos de adolescentes, de jovens, e que tem várias atividades e que nós temos que fomentar, porque eu acredito que combater a violência social é através de atividades culturais como o Centro Cultural José Bento executa no município de Natal. Dentre as emendas aprovadas no primeiro dia, que foram destacadas no plenário, uma de autoria da vereadora Carla Dixon, que destina 200 mil para a confecção de próteses dentárias no município. Nós estávamos há mais de 5 anos sem entregar nenhuma prótese dentária. Então nós conversamos com o secretário de Saúde, não estava previsto isso, mas ele ficou muito sensibilizado com essa questão e hoje nós conseguimos aprovar de forma consensual 200 mil reais para que próteses dentárias elas possam ser confeccionadas na cidade de Natal. A presidente em exercício na casa, a vereadora Nina Souza, fez uma avaliação positiva dos trabalhos e acredita que a votação seja concluída na próxima quinta-feira. Balanço extraordinário, acho que o governo ajudou muito, trabalhou de forma incessante, assim como o legislativo da casa, de modo que hoje, quando a gente chegou aqui, nós conseguimos levar ao plenário 193 emendas
emendas, né? E claro, os vereadores também tiveram a sensibilidade de fazer a votação sem que cada um fosse discutir ou mesmo declarar o voto de sua emenda, porque aí tornaria inviável a votação. Nós suspendemos a sessão, retornaremos na terça a partir das 14h, e aí a gente, claro, acredita que vai ser mais lento, porque aí vai começar a virem as emendas que não são consensuais, aí nesse momento, claro, vai ser aberta a discussão, vai ter paciência, porque afinal de contas os vereadores estão buscando o melhor para Natal. Líder do governo na Câmara, o vereador Kleber Fernandes também fez uma avaliação positiva do início da votação. A votação foi dinâmica, apesar do grande volume, um volume recorde da Câmara Municipal, com quase 450 emendas apresentadas, e conseguimos já hoje adiantar a apreciação e a votação de 193, um número considerável para uma primeira sessão. Acredito que mais 3 sessões nós consigamos concluir a apreciação e votação do orçamento. E na tarde desta quinta-feira, a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, o SINT, recebeu o título de cidadã natalense. A honraria conferida pela Câmara Municipal foi uma iniciativa da vereadora Divaneide Basílio. A professora aposentada Fátima Cardoso recebeu o título de cidadã natalense no Sindicato dos Servidores Municipais de Natal, o SINSENAT. A proposta é de autoria da ex-vereadora de Natal e atual deputada federal, Natália Bonavides. Hoje a gente teve a oportunidade de homenagear a Fátima Cardoso, essa lutadora do nosso estado. Ela que teve um papel tão importante nas conquistas que os trabalhadores e as trabalhadoras da educação tiveram, não só aqui em Natal, mas enfim, no nosso estado como um todo. A proposição de Natália Bonavides foi subscrita pelos vereadores Divaneide Basílio e Ranieri Barbosa. Fátima é um grande ícone na história da educação potiguar e foi muito importante a gente poder realizar esse momento aqui no Congresso da CUT de entrega do título de cidadã natalense a ela. Fiquei muito feliz de ter podido subscrever e fazer com que essa sessão pudesse acontecer aqui também no espaço de luta, que é a casa também dela. Fátima Cardoso milita em defesa da educação pública desde o final dos anos 1970. De lá para cá, assumiu a responsabilidade de lutar contra os governos para arrancar melhorias para a educação e seus profissionais. Nascida no sítio Camarão, em Serrinha dos Pintos, Fátima logo despertou o gosto pela leitura na infância. Foi o início de uma vida inteira dedicada à educação, tendo vários momentos de superação para concluir os estudos no ensino médio e no curso de pedagogia. Eu tive que me organizar no sentido de assistir aulas pelo rádio, fazer os exames em Mossoró e depois sair para cidades vizinhas para poder continuar meus estudos até chegar exatamente à universidade e depois expandir. A educadora e militante trabalhou em várias escolas públicas e privadas como coordenadora pedagógica, onde dividia o tempo nos sindicatos em defesa da educação. Começou a militância no movimento estudantil e participou de movimentos que geraram melhorias, como, por exemplo, o Piso Nacional dos Professores e os 10% do PIB para a educação. A gente tem um processo de luta na educação em defesa de todos aqueles que deveriam ter acesso à educação, escolas de boa qualidade, escolas integrais, que os financiamentos da educação sejam maiores e a luta, não é, em defesa da minha categoria. Fátima também atuou como dirigente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e hoje é coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT, onde segue lutando em defesa da educação. Dentre as várias batalhas em defesa da educação, os vereadores aqui também destacaram o plano de cargos, carreiras e salários no ano de 2010. Porque é um legado, porque o plano de cargos é algo que permaneceu, tornou-se agora vitalício e foi a maior conquista que os educadores profissionais da área da educação puderam conquistar. E foi exatamente Fátima Cardoso quem deu início, foi Fátima Cardoso quem realmente estava à frente do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e foi a bandeira que pôde ser levantada e essa bandeira realmente ela foi conquistada. A Escola do Legislativo Vilma de Faria realizou
a entrega oficial dos certificados aos servidores que participaram dos cursos ofertados ao longo deste segundo semestre, marcando a retomada das atividades da escola. Veja como foi a solenidade. A entrega de certificado aos participantes dos cursos da Escola do Legislativo aconteceu no plenário da Casa. A solenidade foi presidida pela vereadora Júlia Arruda, uma das pessoas encarregadas de repassar os diplomas junto aos servidores. A Câmara Municipal de Natal presta uma justa homenagem pelos relevantes serviços prestados pela Escola do Legislativo Vilma de Faria, onde durante todo o segundo semestre de 2019 promoveu cursos, seminários, palestras, visando a qualificação, a reciclagem dos profissionais que compõem a Câmara Municipal de Natal. Então foram entregues certificados daqueles alunos que participaram dos cursos, representando os gabinetes dos vereadores e também os setores envolvidos aqui da Câmara, e também homenageando todos os palestrantes, os que se dispuseram a colaborar com o trabalho da escola. Ao longo deste segundo semestre, 10 cursos e palestras foram ofertados pela Escola do Legislativo Vilma de Faria. Em decorrência do grande número de homenageados, na manhã desta quinta-feira, apenas um representante de cada gabinete foi contemplado. Nós tivemos 342 certificados para serem entregues. Porém, devido a essa quantidade, o que é que nós fizemos? Nós escolhemos um representante por cada gabinete e de cada departamento da nossa casa. Então foi uma festa maravilhosa, a participação foi 100%, isso nos alegra muito. E principalmente saber que se criou um grande laço da Escola do Legislativo Vilma de Faria com a comunidade, os servidores desta casa. Palestrantes que colaboraram voluntariamente com os cursos também foram homenageados. Ricardo Oliveira ministrou uma palestra sobre como falar em público. Gratidão pelo convite, por tudo o que aconteceu hoje nessa sessão solene e principalmente por estar associado a um projeto tão maravilhoso como esse, encampado pela Câmara Municipal do Natal, através da sua Escola do Legislativo, que é de promover a educação. Um a um, os servidores iam recebendo o certificado. Um documento que reconhece todo o conhecimento adquirido pelos participantes. Para mim, valeu muito a pena, porque assim, vai ficar no meu currículo, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer essa homenagem, né? Espero realmente que agora em 2020 realmente tenha mais curso para mim profissionalizar e se aperfeiçoar. Eu fico muito grata, né, durante esse semestre ter recebido vários treinamentos, cursos, palestras que a Escola Legislativa pôde proporcionar para os servidores, podendo gerar mais conhecimento, capacitando, fazendo uma reciclagem de todos os assuntos, diversos assuntos, e dentre os quais o que eu participei foi de redes sociais e um curso de oratória e dicção. Atenção consumidores! Por causa da Black Friday nesta sexta-feira, o comércio natalense vai funcionar em horário estendido. O comércio de rua no centro da cidade vai ficar aberto até às 8 horas da noite. Os shoppings também vão estender o horário de funcionamento. O Midway, por exemplo, vai funcionar até às 11 horas da noite. Quem quiser mais detalhes dos horários diferenciados, acesse o site da CDL Natal, o www.cdlnatal.com.br. Os pacientes atendidos pelo Programa de Acessibilidade Porta a Porta, o PRAI, receberam nesta manhã uma grande notícia. É que a Prefeitura de Natal promoveu a retomada do programa com a entrega de 10 veículos para as atividades. Veículos climatizados, com elevador e toda a estrutura para transportar com segurança as pessoas atendidas pelo Programa de Acessibilidade Porta a Porta. Os micro-ônibus chegam para compor uma frota que ao longo dos anos foi se inutilizando e desfalcando o PRAI. A solenidade de entrega dos veículos aconteceu na manhã desta quinta-feira, durante reunião do Conselho Municipal de Transporte. Criado no ano de 2007, o Programa de Acessibilidade Porta a Porta atende hoje em Natal cerca de 1.700 pessoas. Os micro-ônibus agora se juntam às 10 doblôs, que já operam dentro do município. Nossa vida agora mudou novamente, né? Nós usuários, e nós estávamos sofrendo muito sem os micros, porque como é que um cadeirante
vai entrar dentro de um carro desse. O prefeito em exercício de Natal, Paulinho Freire, falou sobre a importância da retomada dos veículos. Trata-se de um programa de acessibilidade especial, né? São pessoas com extrema necessidade e que precisam desse programa para fazer os seus tratamentos. Então, nós estávamos com a carência e hoje a volta dos 10 micro-ônibus vem ajudar muito, já que temos 1.700 pessoas inscritas nesses programas e é uma importância muito grande. A substituição dos micro-ônibus é fruto de uma parceria da Prefeitura de Natal com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos do município. Os novos veículos custaram cerca de R$1 milhão aos cofres do Seturne. São 10 micro-ônibus adaptados, né, com elevadores, para poder dar continuidade juntamente com os veículos que não deixaram de operar, são 10 doblôs e alguns veículos pequenos, no atendimento a 1.700 pessoas, cidadãos com dificuldade de locomoção. Graças ao PRAE, tratamentos complexos de saúde podem ser realizados em tempo hábil, sem comprometer o quadro clínico dos cadeirantes. A gente promove o acesso dentro do tempo ideal desses pacientes portadores de necessidades especiais, com dificuldades de locomoção e que às vezes, tanto por deficiência no sistema de transporte coletivo de uma forma geral, como por dificuldades financeiras desses pacientes, eles acabam faltando a sessões de tratamentos importantes. E de uma forma geral, também tem o alcance social, porque alguns não têm a condição financeira para isso. Representante da Câmara no Conselho Municipal de Transporte, o vereador Preto Aquino falou da luta que travou junto ao Seturne para dar maior celeridade ao processo de retomada dos veículos. Parte dessa nossa luta está sendo concretizada. Uma luta nossa, diária, constante, no nosso mandato, no âmbito da Comissão de Saúde, no plenário, no Conselho ao qual representa a Câmara. Esperamos que o quanto antes o restante, que falta a ser entregue, os outros 5, possa vir a ser realmente concretizado o termo de compromisso. Agora o assunto é esporte. Foi aberta nesta quinta-feira mais uma edição dos Jogos Paradesportivos de Natal. Os Jogos Paradesportivos de Natal chegam em 2019, a sua terceira edição. O evento é promovido pela Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e é fruto da Lei 6.507/2014, de autoria da vereadora Júlia Arruda. Ao todo, serão 7 modalidades contempladas: natação, halterofilismo, bocha, tênis de mesa e de quadra, futebol society e corrida infantil. A programação é gratuita e aberta ao público. A abertura aconteceu nesta quinta-feira no Palácio dos Esportes, com a presença do prefeito interino Paulinho Freire, a vereadora Júlia Arruda e demais autoridades. As competições acontecem de sexta até domingo. E agora vai aqui uma dica para os homens. Encerrando esse mês de Novembro Azul, a Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte, em parceria com o Urogrupo, vai realizar em Natal o Mutirão Azul, mais uma iniciativa para promover exames de prevenção do câncer de próstata aqui na capital. Os interessados em fazer o exame devem se inscrever pelo número que aparece aí na sua tela, que é o 3301-3500. Para fazer a inscrição, os participantes precisam levar uma lata de leite em pó, que vai ser doada para o Hospital Infantil Varela Santiago. Os exames são gratuitos e vão ocorrer no próximo dia 30, na unidade da Urogrupo, na Avenida Rodrigues Alves. Renata Paiva, de volta para o estúdio. A seguir, você vai conferir uma entrevista com o vereador Kleber Fernandes. Nós vamos conversar sobre projetos do mandato e também sobre a discussão da LOA 2020, além de outros assuntos. A gente volta já, não saia daí.
Câmara Repórter está de volta e aqui no estúdio eu recebo o vereador Kleber Fernandes, do PDT, que é líder da Prefeitura aqui na Câmara. Vereador, bem-vindo ao Câmara Repórter. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vereador, fim do ano chegando, realmente as últimas atividades da Câmara Municipal ocorrendo, e já há realmente uma mobilização em torno da votação, em segunda discussão, da lei orçamentária para 2020, com a apreciação das emendas. Os vereadores tiveram prazo aí para elaborar as emendas, né, individuais que cada um deseje apresentar, e deve começar essa discussão dessas emendas, como é que a Prefeitura vem se articulando também, e aqui, no caso, junto ao senhor, líder do Executivo, para organizar essa votação entre emendas consensuais e não consensuais. Já há, nesse sentido, esse planejamento? Exatamente. Todos os anos a Prefeitura se coloca à disposição para fazer essa discussão e esse debate prévio com os vereadores. É muito importante que, diante de um grande volume de emendas que geralmente são apresentadas, pelo menos o ano passado foram mais de 300 emendas, então é necessário que haja uma avaliação prévia acerca dos impactos ou de possíveis transtornos sob o ponto de vista administrativo, financeiro e orçamentário que essas emendas possam causar ao município. Haja vista que o vereador ele pode, além de fazer reserva de valores daquele orçamento que está previsto para uma determinada atividade, ele pode também propor remanejamento de recursos, ou seja, tirar de uma secretaria e alocar esses recursos em outra secretaria. Sim. Então é importante que haja uma análise prévia por parte da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Finanças do município, para identificar se essas propostas de emenda não colocam em risco as atividades financeiras e orçamentárias do município. Então, antes da discussão, então, da votação dessas emendas, poderá haver uma rodada aí de negociação exatamente, da Prefeitura com os vereadores? Isso já está agendado e com a vinda da secretária Adamires França, né, eu já marquei com ela a vinda à Câmara Municipal para que ela possa analisar cada emenda, o teor de cada emenda e, consequentemente, poder se pronunciar acerca daquelas que podem ser consensuais, ou seja, que nós poderemos votar e aprovar em bloco, sem uma necessidade de discussão mais aprofundada, e aquelas que não são consensuais, e aí sim caberá ao plenário e às comissões temáticas da Casa discutir acerca tanto da sua constitucionalidade e legalidade, como também da sua aplicabilidade prática quanto a qualquer tipo de interferência ou impacto no orçamento do município. Vereador, e em relação ao projeto de lei mesmo, da LOA em si, como é que o senhor, como líder do prefeito, analisa o teor, né, dessa matéria, que é muito importante para, enfim, para a realização da execução das despesas mesmos, da manutenção, né, dos serviços públicos, dos investimentos que poderão ser feitos? Essa LOA, ela está mais próxima realmente da realidade, nesse equilíbrio entre o que a Prefeitura espera arrecadar e o que ela terá para gastar? Na verdade, a LOA ela é uma expectativa de arrecadação e, consequentemente, de despesas que vão se realizar no ano seguinte. Ocorre que isso depende muito de fatores externos, como a própria economia nacional e internacional, que reflete diretamente no país. Então, os municípios são os entes da federação que ficam com a menor fatia do bolo tributário nacional. E isso faz com que haja uma dependência direta de convênios, de repasses da União e etc. E esses recursos que são de receita própria do município, como o IPTU, como o ISS, são previsões de receitas que não temos uma certeza de que na prática vá se concretizar. Porque à medida que nós temos uma quantidade X de imóveis e que a Secretaria Municipal de Tributação já faz um cálculo em cima dos valores a serem cobrados e da quantidade de imóveis que existem na cidade, né? E desses créditos lançados, mas não sabemos da capacidade do cidadão de efetivamente fazer esses pagamentos. Sim. Além disso, há aquelas dívidas tributárias municipais
que já tem um volume considerável de anos e anos com dívidas de IPTU, com dívidas de ISS, que as empresas ou pessoas físicas buscam fazer negociações e parcelamentos no âmbito da Secretaria de Tributação, às vezes se paga a primeira parcela para tirar uma certidão negativa e depois não se paga as demais. Então, todos esses fatores, só na prática do dia a dia é que vai poder ir identificando se haverá frustração de receitas ou não. Se o orçamento se concretizasse da forma como está previsto na LOA, seria uma maravilha. Para esse ano de 2019, houve uma frustração de receita considerável. Para 2020, assim, pelo menos a expectativa, apesar de tudo se tratar de previsões, se espera que se melhore. Haja vista, por exemplo, com a realização do leilão do pré-sal, a questão da cessão onerosa, já vem uma receita considerável aqui para o município, na divisão que vai ocorrer aí, desses recursos em todo o país. Já é uma receita certa, por exemplo, de transferência federal que virá para o município. Há uma perspectiva de melhora? Há uma perspectiva de melhora, todos sabem que os municípios hoje, eles têm uma dificuldade, inclusive, de honrar a folha de pagamento dos servidores. Natal vem conseguindo manter, a prefeitura vem conseguindo manter o pagamento em dia dos servidores, pagando dentro do próprio mês, sem nenhum atraso, e pagando também os serviços essenciais, como a coleta de lixo, a manutenção das unidades de pronto atendimento, as UPAs, hospital municipal, ou seja, o volume de despesas é muito grande, uma luta para se pagar a própria folha de pagamento, e temos serviços que demandam também um custeio elevadíssimo, mas a expectativa é de que haja uma melhoria, de fato, nessa arrecadação, com uma queda dessa frustração de receitas e que haja a manutenção desse equilíbrio financeiro da Prefeitura de Natal. Vereador, agora ainda falando em Prefeitura, projeto que já vem sendo amplamente discutido, antes mesmo de chegar, na verdade, à Câmara Municipal, mas é um tema que mexe com a cidade, que é o plano diretor. A Prefeitura, enfim, após alguns adiamentos do envio desse projeto, que era esperado para ser esse ano, para chegar à Câmara Municipal, mas realmente foi adiado para fevereiro de 2020. Como é que o senhor vê esse tempo que a Prefeitura tem para o envio desse projeto, isso acontecendo juntamente também com os debates que ocorrem aqui na Câmara, É necessário realmente esse tempo para maturar essa discussão que vai acontecer ano que vem? Eu acho que a cidade vem clamando pela atualização e revisão do plano diretor. É um tema que mexe com toda a população, porque garantirá a retomada do crescimento, do desenvolvimento social e econômico e turístico da cidade do Natal. É um tema que acredito ter sido o mais democrático e o mais debatido durante toda essa legislatura. É uma discussão que vem sendo feita no âmbito dos conselhos municipais, do Complan, do Concidade, também dos fóruns das 4 regiões administrativas da cidade, também com a sociedade civil organizada, com instituições de ensino superior, com conselhos de classe. Então, audiências públicas realizadas nas comunidades e no âmbito da Câmara Municipal, mesmo antes do projeto chegar. Isso mesmo. Então, acredito que há uma construção a várias mãos de uma revisão de um plano diretor que, de fato, vai contemplar os anseios da população e que isso aconteça de uma forma a garantir o desenvolvimento sustentável da cidade, preservando o meio ambiente, mas também garantindo que a cidade possa se desenvolver. A gente precisa dar oportunidade para ter uma infraestrutura de equipamentos turísticos diferenciados para aproveitar esse grande potencial turístico que a cidade tem, com seus recursos naturais, de poder garantir o desenvolvimento da Zona Norte de Natal, de poder garantir que o cidadão possa ter mais qualidade de vida e que haja também uma nova retomada também no mercado imobiliário, na geração de oportunidades, na geração de novos empregos, de renda. Então vai movimentar e aquecer muito a economia da cidade do Natal. Vereador, ainda falando de município, mas de uma situação que preocupa na saúde pública, diz respeito à greve dos médicos do município, uma greve que foi inclusive anunciada, a Câmara Municipal inclusive chegou a intermediar, enfim, uma tentativa de negociações, buscar uma solução que a principal reivindicação nesse caso
é o pagamento das gratificações para os médicos que foram recentemente contratados, né, pelo município. A partir do último concurso público, há alguma previsão? A Prefeitura já sinaliza alguma solução para essa questão? A Prefeitura vem buscando encontrar saída, é óbvio, como eu disse, há uma dificuldade inclusive de se manter uma folha de pagamento em dia. Então, tudo aquilo que puder ser feito com a garantia de que não vai gerar nenhum impacto maior para todo o funcionalismo público, a Prefeitura tem buscado, né? Tem se esforçado nesse sentido. Eu acredito que, à base do diálogo, nós conseguiremos resolver esse impasse. De fato, como eu disse, estamos nos aproximando do final do ano, com uma perspectiva de crescimento na nossa arrecadação, de redução da frustração de receitas, e é óbvio que o município quer dar o melhor aos seus servidores, mas dentro daquilo que seja viável, plausível e que não possa amanhã gerar um desequilíbrio financeiro, um impacto financeiro que ponha em risco o pagamento de todo o funcionalismo de uma forma geral. Além do mais de que é justo a reivindicação da categoria. E existem também outras reivindicações, como a Guarda Municipal, que clama por um plano de cargos, carreiras e vencimentos. Os técnicos da tributação Os também técnicos da tributação. Então, há um volume de categorias, né, que tem se organizado e tem apresentado reivindicações e pleitos. E à medida que se atende a gente também tem que analisar os impactos disso no orçamento de uma forma geral. Tudo bem, então, vereador, agora mudando de assunto, até para a gente se caminhar aqui para o fim da nossa entrevista, vamos falar do seu mandato. O senhor tem projetos de lei sempre voltados especialmente para a defesa do consumidor, dois especialmente aqui nessa discussão da Câmara Municipal, um que trata da comunicação prévia de couvert artístico em bares e restaurantes, não é isso? Verdade. Explica para a gente como é que é essa proposta. Nós tivemos uma experiência prática à frente do PROCON Municipal, eu tive quase 3 anos como diretor-geral do órgão, e nas fiscalizações que nós fizemos à época, nós identificamos muito a falta de informação, ou seja, não é proibido cobrar o couvert artístico, não há essa proibição, porém, não se pode fazer essa cobrança sem o prévio conhecimento do consumidor. O consumidor precisa ser informado de forma clara, ostensiva, onde ele tenha esse conhecimento prévio, principalmente antes de adentrar o estabelecimento comercial, né, com placas informativas, com a orientação do maître ou do garçom que está ali recebendo, da pessoa que esteja recepcionando, encaminhando as mesas, acerca dessa cobrança do couvert artístico, e informar também os dias, horários e duração dessas apresentações artísticas, porque muitas vezes o consumidor é surpreendido, ele está lá a tarde inteira num restaurante consumindo, pede a conta e aí começa naquele momento uma apresentação cultural. E ele termina assistindo ali 5 ou 10 minutos e tendo que pagar por algo que de fato ele não usufruiu. Tempo de carência, vamos assim dizer, assim, né? Às vezes para o início ou para o fim da apresentação, que às vezes a pessoa também já chega no fim da apresentação. Exatamente. E também, às né? vezes, tem estabelecimentos onde o consumidor termina não tendo tanto acesso a essa apresentação. São espaços maiores, que têm áreas reservadas, e aquele consumidor que está numa área em separado, numa mesa, num ambiente climatizado, por exemplo, não está tendo acesso aquela banda que está se apresentando no outro local e ele termina tendo que pagar. Então são esses detalhes que o nosso projeto de lei ajusta no sentido de garantir essa informação prévia de forma clara para que o consumidor não seja surpreendido com cobranças indesejadas. E outra proposta do senhor diz respeito a buscar mais a segurança, na verdade, do consumidor, enfim, das pessoas, dos natalenses, diz respeito à identificação de funcionários terceirizados, de empresas que prestem serviço. Exatamente. É isso mesmo? Nós sabemos que hoje a quantidade de empresas prestadoras de serviço que mandam os seus servidores, os seus funcionários entrarem nas casas dos consumidores é muito elevado. Seja para uma revisão de um problema numa TV por assinatura, um eletrodoméstico que esteja na garantia, né, como uma geladeira, um ar-condicionado. Então, de fato, esses funcionários, eles entram na casa das pessoas, no quarto das pessoas, nas cozinhas das pessoas, eles têm acesso à vida íntima e pessoal. E muitas vezes nós já tivemos aí inúmeros casos
de pessoas que usam fardamentos, usam crachás falsos para entrar na casa das pessoas, né? E aí cometem crimes, cometem delitos. E essa obrigatoriedade das empresas informarem ao consumidor o nome do funcionário, a matrícula, o número do RG, a identificação desse funcionário, isso vai dar mais tranquilidade. Às vezes é aquele cidadão que saiu de casa, está lá os filhos com uma funcionária, né, filhos menores e tal, sozinhos em casa, pessoas idosas, né? Então, essa identificação prévia, ou seja, você já vai saber o nome da pessoa, documento de identificação, então isso vai dar mais segurança, mais tranquilidade para quem vai receber esses funcionários na sua residência. Ok, então, vereador, muito obrigada aqui pela sua participação no Câmara Repórter, com esses esclarecimentos, né, informando as atividades do seu mandato e também dessa análise aí em torno da lei orçamentária anual, né, em torno do plano diretor e dessas negociações que a Prefeitura tem com algumas categorias. É sempre um prazer para o nosso mandato poder vir aqui prestar contas à população acerca das nossas atividades. Okay. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar aí ao longo da programação com outras informações do Legislativo Natalense. Tchau!